Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto e hoje eu vou estar aqui para falar mais sobre insuficiência cardíaca, um dos assuntos que a gente mais discute aqui e não é à toa porque é um dos assuntos mais prevalentes e mais importantes dentro da cardiologia, uma das principais causas de internação aqui que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, para isso, hoje eu vou trazer um convidado muito especial, um convidado novo que nunca participou no podcast comigo, mas já é professor do Cardio Papers antes mesmo de eu estar na residência de cardiologia. Então hoje eu vou estar aqui com o meu amigo Jefferson Vieira, ele que é professor também aqui do Cardio Papers. Fala, Jeff, bem-vindo aí, cara. Uma satisfação enorme ter você aqui. Obrigado, Zé, obrigado pelo convite. Eu não sei se eu gostei muito desse comentário aí, que eu já era professor antes mesmo de você entrar no colegial. Não. Um pouco, não sei. Era pra falar que você já era um ídolo já, cara. Crime, eu já falei isso. Eu já falei pro Lucas da outra vez, etarismo é crime, vocês ficam me tratando aí com... Não, mas tá tranquilo. Mas eu agradeço o convite. É isso aí, meu nome é Jefferson, eu sou especialista em insuficiência cardíaca, né? Eu estou com um grupo quase desde o começo. Eu sempre falo, eu era fellow de transplante quando os meninos eram residentes de cardio, então eu sou até mais velho, inclusive, que os editores aí, o Lapo, o Figuinho e o Galeno. Minha especialização é em insuficiência cardíaca, eu tenho doutorado e pós-doutorado na área, mas eu sou hoje professora da pós-graduação aqui de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará, e atualmente eu desempenho o cargo de diretor científico do GETAC, que é o Grupo de Estudos de Transplante e Assistência Circulatória do DEIC, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é sempre um prazer falar com o Cardio Papers, eu me sinto quase que como numa mesa de bar aqui, conversando com amigos, né? Eu falo que às vezes eu tenho até que me cuidar um pouco para não falar nenhum palavrão, porque às vezes a gente fica tão empolgado na conversa que parece que a gente está realmente numa mesa de bar. Depois a gente é cancelado aqui. Conversar com vocês. Tomar cuidado. E é sempre um prazer conversar com vocês ainda mais sobre insuficiência cardíaca, que é a minha carreira, é a minha área de atuação. Eu gosto de trabalhar com insuficiência cardíaca, eu gosto de ver os pacientes melhorando. Quando não melhora, a gente vai para o transplante. Eu sempre costumo dizer, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho um grande prazer em trabalhar nessa área, porque, em especial, quando a gente vai falar de transplante, terapias avançadas, eu entendo que poucas intervenções dentro da medicina são tão reabilitadoras quanto um transplante de coração. Então, você pega aquele paciente que não consegue nem tomar banho, nem escovar o dente, nem trocar de roupa, ele já fica extremamente cansado, ele é dependente de toda uma rede de apoio, e de repente você dá um novo sopro de vida para o paciente. Então, eu tenho um grande orgulho de trabalhar com insuficiência cardíaca, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, obrigado aí pela oportunidade. Boa, Jeff. Jefferson também conheci ele pessoalmente aí no Cardio Paper Experience também, então já dá bastante tempo aí com a gente. Até ensinou o Lapa então, né, cara? Pô, assim, ensinou o Lapa, que já é um ícone aí já. Ninguém ensina o Lapa. Ninguém ensina o Lapa. A gente aprende com o Lapa. No máximo você convive com o Lapa, mas ninguém ensina o Lapa. A gente aprende com ele. Vai sair o corte aí, Jefferson ensinou o Lapa. Mas vamos lá. Hoje a gente vai discutir, então, a gente vai dividir esse episódio aqui em duas partes, tá? A gente vai acabar abordando 8 tópicos aqui com o Jefferson, então, falando um pouco de insuficiência cardíaca, e aí eu vou pedir pro pessoal aqui do audiovisual do estúdio jogar o primeiro GC aqui do caso que a gente vai discutir. Então, Jefferson, seguinte, casinhos aí do dia a dia, viu? Então, o seu João, 68 anos, tem uma EC de fração de ejeção reduzida, etiologia isquêmica, já foi revascularizado previamente já. Vem em classe funcional 3 a 4 no ambulatório, apesar de terapia médica otimizada. É o máximo que ele tolera. Então, carvedilol 25, tá com enalapril 10, não tolera mais vasodilatação além disso. Tá com espironolactona e dapaglifosina. É com uma fração de ejeção de 30%, um VE dilatado de 68 por 58. Na válvula mitral tem uma insuficiência mitral importante por tethering, que é um tipo de mecanismo, pessoal, de insuficiência mitral, relacionado ainda mais com essa parte da isquemia que ele já teve. BNP de 1.100 e o CAT foi reavaliado para ver se haveria alguma outra proposta de revascularização e não tem novas lesões e também nenhuma outra proposta de intervenção. E vem para a gente já em terapia otimizada. E aí, Jefferson, quando que a gente vai pensar, então, por exemplo, em alguma outra terapia mais avançada
na IC e qual que seria uma opção nesse caso aqui? Então tá, vamos lá. Se você puder manter a sinopse do caso aqui embaixo, eu acho bacana o pessoal ir acompanhando enquanto a gente vai conversando, tá? Beleza. Mas algumas coisas que eu sempre falo. A primeira coisa que eu vou pensar sempre, mesmo antes do paciente chegar nessa fase da classe funcional 3, 4, e pode parecer um exagero, mas tem um fundamento, é transplante, tá? Então, eu sempre vou pensar em transplante. Transplante sempre vai estar na manga. Por quê? Eu costumo dizer para os residentes, a gente tem uma visão muito... É como se a indicação de transplante fosse uma observação de alta especificidade e baixa sensibilidade. A grande maioria das pessoas só lembra de indicar o transplante quando já passou do timing do transplante, tá? Então, é muito comum. Agora, talvez um pouquinho menos, porque eu acho que a cultura do procedimento transplante já está mais enraizada, já tem mais centros de transplantes no país, mas se eu pegar e voltar não muito tempo atrás, 5, 10 anos atrás, era muito frequente eu escutar aquele pedido de você pode avaliar o paciente para transplante porque essa é a última chance dele. E, geralmente, essa frase eu cansei de escutar. Quando você escuta essa frase de essa é a última chance dele, em geral já não é mais, já perdeu a janela de proposta de transplante. Por isso a gente criou, e a gente vai falar sobre isso ao longo desse nosso bate-papo aqui. A gente não criou, a gente adaptou o I Need Help, que foi a American Heart quem criou, na verdade. Mas se você pegar a diretriz europeia de 21, eles também têm um fluxograma que consta basicamente os mesmos critérios do I Need Help, intolerância medicamentosa, classe funcional avançada, fração de ejeção reduzida, visitas não planejadas ao pronto-socorro, BNP estourado, congestão a despeito de diurético terapia, choques inapropriados, enfim, são vários critérios que categorizam. Esse paciente, por que é importante você prestar atenção nisso? O paciente que está com sódio persistentemente baixo, BNP persistentemente aumentado, você já tem que começar a avaliar ele para transplante desde o começo, antes que aí sim se torne tarde e você não tenha mais o que você possa fazer por esse paciente, tá? Então, desde o começo, transplante sempre é uma coisa que eu estou pensando. Eu sei que a gente vai chegar numa clipagem de mitral ou algo nesse sentido. Mas outra coisa, que a gente costuma falar muito assim, o paciente já está otimizado nas melhores doses que ele consegue. Então tem algumas coisas aí. Quando a gente fala, por exemplo, ele está com o inibidor da ECA, ele não está com sacubitril/valsartan. Provavelmente é por hipotensão. Geralmente essa é a principal razão de você estar dando preferência para um inibidor da ECA do que para um INRA ou ARNI, chame como quiser, que essa é a principal na análise de segurança do Paradigm, do Paragon, inclusive dos estudos que foram negativos, Paradise, que foi um estudo que avaliou ele no cenário da disfunção ventricular ter infarto, em que hipotensão é um grande problema para o paciente por área de isquemia, roubo de coronária, etc. e tal. Então, o grande problema do sacubitril é a hipotensão. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é assim, será que não dá para trocar o carvedilol por bisoprolol? É pouca coisa, mas o carvedilol é significativamente mais hipotensor. Coisa de uns poucos milímetros de mercúrio, mas já ajuda. Espironolactona e eplerenone, falou que ele está tomando espironolactona, também é pouca coisa, mas o eplerenone é menos hipotensor do que a espironolactona. Tanto que a eplerenone não é nem, na bula, nem consta como terapia antihipertensiva, enquanto a espironolactona a gente usa ela ali como quarta linha antihipertensiva. Isso tem a ver com a meia-vida da droga, a meia-vida da espironolactona é mais longa do que do eplerenone, então ela acaba tendo um efeito maior nesse sentido. Então, às vezes, uma primeira para tentar fazer isso é simples, é trocar o carvedilol por bisoprolol, trocar a espironolactona por eplerenone, que é a droga que a gente tem disponível agora, para tentar entrar com o sacubitril/valsartan. E por que isso? Porque o sacubitril/valsartan também melhora bastante classe funcional. Não vou nem entrar no mérito de sobrevida, que melhora também, reduz muito morte súbita, é provavelmente uma das drogas que mais reduz morte súbita nos pacientes com insuficiência cardíaca em estágio C evoluindo para D, mas aliviaria sintomas. E tem também a questão do remodelamento. Atingir a dose alvo dos estudos, principalmente para beta-bloqueador, você já falou que ele está com o carvedilol no alvo, beleza? E para o antagonista do sistema de renin-angiotensina, você tem evidência de remodelamento reverso. Então, às vezes, o paciente que poderia ter indicação para colocar uma clipagem mitral percutânea, por exemplo, ele melhora significativamente a ponto de não precisar mais. Então, isso é um conceito que eu acho que tem que ser trabalhado. Aí, tethering, você comentou o que é o tethering. O tethering é um ancoramento, você tem ali, conforme o ventrículo vai dilatando e a cavidade vai aumentando de tamanho, as cordoalhas vão puxando os papilares
de forma que, vamos lembrar que as cordoalhas estão inseridas lá embaixo, né, no ventrículo, conforme ele vai dilatando, ele vai puxando de forma que a válvula não fecha mais. E aí o paciente vai ter uma regurgitação mitral, leve, moderada, severa, que vai progredindo conforme a dilatação vai aumentando. E aí aqui a gente tem um conceito importante, que é o primeiro conceito entrando aí na discussão de clipagem percutânea mitral. Dois estudos principais avaliaram isso. E a história é muito bacana. Eu sempre gosto de pegar a história da evidência dos estudos, como é que aquela evidência foi surgindo e como é que ela foi progredindo até chegar onde ela chegou. Na minha opinião, fica fácil de você, criando esse storytellingzinho, entender quais são as indicações e por que as indicações são da forma que elas são agora. Então, a história da clipagem mitral começou lá com o Everest 2. O Everest 2 ele nem era um estudo para avaliar paciente com insuficiência cardíaca, era um estudo para avaliar paciente com doença mitral grave, com indicação cirúrgica, mas que tinham um alto risco cirúrgico, para submeter os pacientes, então, à clipagem comparada com a cirurgia, que era o tratamento padrão para pacientes com insuficiência mitral grave sintomática. Naquele estudo, era um estudo que tinha pacientes com insuficiência mitral primária, né, degenerativa, doença reumática não tem tanto nos Estados Unidos e Europa, mas principalmente degenerativa, senil, e tinham alguns pacientes, ali 20%, 30% dos pacientes tinham essa insuficiência cardíaca secundária por tétering, por dilatação ventricular. Mas não era um estudo de pacientes com insuficiência cardíaca, tanto que a fração de ejeção média do estudo era 50 e alguma coisa por cento. Então eram pacientes, tinham alguns pacientes com insuficiência cardíaca, mas era uma minoria. Esse estudo ele mostrou o quê? Que a cirurgia de mitral ela era mais eficaz, mas tinha mais complicações, que é o esperado de uma cirurgia comparado com um procedimento percutâneo. Então, até aí, mostrou que para resolver o problema mitral, a cirurgia ainda era mais definitiva. No entanto, chamou atenção na análise de subgrupo, que quando você pegou esses 20% e 30% que tinham doença secundária, por insuficiência cardíaca mesmo, por dilatação do anel, nesses pacientes houve o que a gente chama de P de interação. Sabe aquela tabelinha que você pega lá do subgrupo, que esses grandes ensaios clínicos têm, que chama Forest Plot, que você tem vários subgrupos, e aí tem uma barrinha de intervalo de confiança para lá, uma barrinha de intervalo de confiança para cá, e aí no canto você tem um P. Aquele P é o que chama de P de interação. Então é ele quem vai te dizer se aquele subgrupo significativamente teve um comportamento diferente de um outro. E na análise de subgrupo do Everest, mostrou-se um P de interação, mostrando que havia um sinal de benefício maior da clipagem percutânea no grupo de insuficiência mitral funcional. Pronto, isso nos traz então ao conceito que a gente tem de que há um potencial benefício de você fazer clipagem mitral nesse perfil de paciente como o seu João. E aí em 2018 a gente teve dois estudos que saíram colados no outro, 2 meses de diferença, que foi o MITRA-FR, que é francês, e o COAPT, que é um americano. E num primeiro momento eles pareceram ser estudos discrepantes. O MITRA foi um estudo negativo e o COAPT foi um estudo positivo. Não sei se você tem, acho que você tem a imagem aí, Zé, para colocar da clipagem, como é que ela é e tal. Claro. E não sei se tem as curvas dos dois. Vamos lá. Ver, então aqui tem, não, isso aqui é uma revisãozinha e tem um outro aqui, se esse aqui ajudar também. Então eu vou falar um pouco mais e eu quero que vocês prestem atenção nesse diagrama aqui das 4 caixas, amarelo, verde e os 2 rosas embaixo, porque num primeiro momento esses 2 estudos pareceram discrepantes. Então você teve o MITRA-FR, que foi um estudo negativo, e o COAPT, que foi positivo. E eu acho muito bacana quando você tem 2 estudos que saem muito perto, avaliando uma mesma abordagem, mas com resultados que parecem ser discrepantes. Então isso aconteceu com o COAPT, com o MITRA-FR, isso aconteceu, por exemplo, com o Castle, que avaliou a ablação de fibrilação atrial, e o AMICA, que foi publicado também pouco meses depois, o Castle positivo, o AMICA negativo. Se a gente for voltar um pouco no tempo, isso aconteceu lá quando a gente avaliou CIBS-2 e MERIT, saíram na mesma publicação do New England, e 2 anos depois você teve o BEST, que foi com o Bucindolol. BEST, um estudo negativo, Bucindolol não funcionou, CIBS e MERIT com praticamente o mesmo hazard, o mesmo intervalo de confiança. Eu gosto muito quando saem estudos que abordam, do ponto de vista contemporâneo, que são publicados quase juntos, abordam a mesma intervenção, mas com resultados diferentes. E muita gente pode achar que o resultado é discrepante, mas quando você vai analisar e comparar
como é que foi, e por isso que é importante os clubes de revista, na residência, discussão dos artigos, e vai comparar o perfil de paciente de cada estudo, você vai ver que tem algumas diferenças. Quais a citar? O COAPT exigiu que os pacientes tivessem, e aí a gente volta para o caso do seu João, otimizados na terapia. Já o MITRA-FR assumiu uma postura mais mundo real. Pegava o paciente com o tratamento que ele tivesse e colocava no estudo. O COAPT exigiu que os pacientes tivessem obrigatoriamente um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo menor que 70. O MITRA-FR deixou colocar qualquer diâmetro, tanto que o diâmetro final, os ventrículos do MITRA-FR são uns ventriculão gigantesco, enquanto os ventrículos do COAPT são um pouquinho menores. Aí isso acaba repercutindo em fração de ejeção. Inclusive, a inclusão do MITRA-FR, se não me foge a memória, era de 15% a 40%, enquanto do COAPT era de 20% a 50%. Pode parecer pouca coisa, mas some a isso, um ventrículo muito arregaçado, os critérios para você definir doença mitral secundária grave também são um pouquinho diferentes entre o europeu e o americano. No final, o perfil dos pacientes era um pouquinho diferente. E aí surgiu, quando você coloca em análise esse artigo que você está colocando aqui, que mostra o diagrama das 4 cores, é um artigo muito bacana, comparando exatamente isso que eu estou falando, o MITRA-FR com o COAPT, e tentando encontrar quem que é o paciente, o tal do sweet spot para você indicar a clipagem. E eles elaboraram o conceito de, vou usar o nome aqui, proporcionalidade. Tá? Por quê? Conforme você vai dilatando o ventrículo, você vai arregaçando o anel da mitral junto. Os pacientes do MITRA-FR tinham um ventriculão muito grande e uma mitral bastante dilatada por conta dessa dilatação ventricular. Enquanto os pacientes do COAPT, eles tinham menos dilatação ventricular e mais doença de mitral. Então, era como se houvesse uma colaboração da doença de mitral, como se tivesse um agravamento da insuficiência cardíaca por, além da doença de insuficiência cardíaca, fosse ela isquêmica, fosse ela hipertensiva, fosse ela idiopática, havia uma desproporção não justificada só pela dilatação ventricular do alargamento do anel mitral. Então, havia uma doença valvar junto. E nesse grupo, a clipagem de mitral fez mais sentido. E aí eles criaram essa tabelinha e depois a Sociedade Americana colocou na diretriz deles e, para mim, eu decorei da seguinte forma, assim, 40, 50, 60, 70. Tá? O que é 40, 50, 60, 70? Você tem que ter um orifício de regurgitação, um orifício de regurgitação efetiva, o ERO, né, maior do que 40, ou seja, uma regurgitação importante, com uma fração de ejeção até 50%, de 20% até 50%, que foi o critério usado no COAPT, então 50%. 60% é o volume regurgitante, então você tem que ter um volume regurgitante ali de maior do que 60 ml. E 70 é a pressão de pulmonar e o diâmetro do ventrículo. Então 40, 50, 60, 70. Se o paciente preencher esses 4 critérios, você vai jogar ele ali para o canto verdinho, em que a clipagem de mitral traz benefício. Se o paciente não preencher todos esses 4 critérios, mas preencher uns 2 ou 3, ele acaba caindo no amarelo. Se o paciente não preencher esses critérios, ele vai lá para baixo. Então, é fútil e é caro pra caramba. Tem, inclusive, estudo já mostrando que quando você coloca um VED nesses pacientes, o que é o VED? Aquele dispositivo de assistência ventricular que, grosseiramente falando, ele desafoga o ventrículo esquerdo, né? Você coloca uma cânula de saída ali no ápice, então você desafoga o ventrículo esquerdo e através de uma bomba, que pode ser centrífuga, axial, enfim, ela joga lá para a horta. E aí com isso você vai diminuindo o tamanho do ventrículo. O que a gente está tendo aqui agora é o HeartMate 3, né? Uhum. Mas antes tinha o HeartMate 2, tinha o XVE. Nos Estados Unidos eles usaram o HVED por um tempo, que era o menorzinho de todos, e você vai diminuindo a geometria do ventrículo. E já tem estudo mostrando que quando você coloca o VED, justamente porque se desafoga o ventrículo, você tira o paciente da indicação do MitraClip. Tudo, seja por uma abordagem ou pela outra, o objetivo é o remodelamento, é a redução do tamanho da cavidade, seja com MitraClip, seja com VED, seja com medicação. E é por isso que no COAPT havia essa exigência de que o paciente estivesse super bem otimizado, recebendo as medicações todas em doses máximas. E aí volta no começo do caso, por isso que eu falei, ele está intolerante mesmo? Bora revisar o esquema medicamentoso do paciente antes de gastar a grana toda com o MitraClip, com uma ressincronização, com CDI, mesmo que seja com transplante? Até porque, e aí tem um outro agravante, eu vou puxar para o transplante de novo, mas vale para todos esses dispositivos, eles têm uma meia-vida, né?
Se pegar um transplante, a gente tem transplantado nós com quase 30 anos, 27, 28 anos, que é o primeiro transplantado, ele é vivo ainda. Tem transplantados com mais de 30 anos vivendo pós-abordagem. A gente sabe que o tempo médio de sobrevida desses pacientes é de em torno de 10 anos. 9, 10, 12 anos. Né? Então, será que não tem alguma coisa que eu possa fazer de remédio agora para postergar o transplante, jogar o transplante mais para frente? E aí, se não for remédio, análise do vale. COPT de 5 anos, que saiu no ano passado, né? Uma mortalidade de 50%. Absurdo, né? Baita hazard, né, cara? Um hazard, foi isso aí, 0,50. Uma coisa que, né, a gente tá acostumado a ver aqueles hazards de 0,80, 0,90. A gente já joga foguete quando a gente vê um hazard de 0,80, porque, porra, reduziu em 20% o risco de morte do paciente. O segmento de 5 anos do COAPT, 50% de redução. Então, o impacto é impressionante mesmo. Você consegue, e aí, de novo, se nesse momento o paciente ainda for um potencial candidato para uma clipagem mitral, mas de repente não para o transplante agora, e você conseguir ganhar esses 5 anos aí com uma clipagem mitral e jogar o transplante para frente, é bem-vindo também. Então, eu acho que é isso aí. Existe o fluxograma da insuficiência cardíaca, mas acaba que você tem que individualizar. Então, você sabe o que você tem que fazer, mas você tem que ir encontrando as pecinhas e encaixando elas conforme você vai conduzindo o caso. Perfeito. E eu vou tirar uma dúvida breve aí, você deu uma baita explicação, mas só fugindo um pouco, assim, você comentou do tempo, né, da validade, enfim, dessas intervenções. Do transplante, eu já sabia dos 10 anos, a gente comentou agora do MitraClip. E de dispositivo de assistência de longa, tipo um HeartMate, assim, porque, assim, é uma coisa que eu vi pouquíssimos casos, né? Acho que eu vi uns 3, 4 casos na vida, né, e todos que foram implantados recentemente, nos últimos 5 anos. Então, eu não tenho, na minha pequena experiência ainda, de início de carreira, um N. Qual que é a expectativa de vida, assim, que a gente tem? Deve ter muito dado disso nos Estados Unidos, mas de um paciente com um dispositivo de assistência. Cara, a gente sabe que hoje a sobrevida de 2 anos com esses dispositivos é igual a do transplante, tá? Uhum. Os primeiros dispositivos, o XVI, que acho que foi testado lá na década de 90, se não me final dos anos 90 para os anos 2000, é mais ou menos de 10 em 10 anos que você tem um jump aí na evolução da tecnologia desses dispositivos. Então, você teve o XVI, depois você teve o HeartMate 2, mais ou menos pouco tempo depois você teve o HVAD, que é uma versão miniatura desses dispositivos, e depois o mais recente é o HeartMate 3. O HeartMate 3 ele tem toda uma hemodinâmica diferente, ele tem um pulso fake ali para simular a sístole e diástole, que justamente a versão anterior, que era o HeartMate 2, ele tem aquele fluxo contínuo que no final estava associado com mais hemólise e uma formação fístula vascular, gastrointestinal, sangramento, piora da função renal, e aí o HeartMate 3, quando ele vem com esse pulsinho, então ele tem o interior dele, ele não tem nenhum bearing parts, né, então ele não tem, as peças não têm contato, é tudo levitação magnética, então esses pacientes eles têm uma durabilidade, o dispositivo tem uma durabilidade melhor, o próprio estudo, o HeartMate 3, que avaliou o HeartMate 3, já tinha mostrado que contra os efeitos adversos, que eles colocaram o nome de efeitos de hemocompatibilidade, então formação de trombo, AVC, sangramento, todos eles foram melhores que o HeartMate 3, mas o grande calcanhar de Aquiles desses dispositivos acaba sendo infecção, né? Porque você tem um baita driveline saindo da barriga do paciente para fora, né? Então tem toda uma série de cuidados para tomar banho, o paciente tem que se embrulhar todo e tal. Então a qualidade de vida desses pacientes é óbvio que comparada do ponto de vista de classe funcional e sintomático, melhora muito. Mas esses pacientes eles ainda têm que lidar com essa série de cuidados, não pode molhar, o banho é um banho cheio de etapas para você conseguir entrar no banho, tem o risco de infecção constante, então, em geral, ou esse dispositivo... E aí tem um outro conceito. No começo havia a diferenciação entre bridge to transplant, né, a ponte para o transplante, ou o DT, que era o Destination Therapy. Hoje, nos Estados Unidos, eles estão a proposta de abandonar esses termos e seria tem indicação ou não tem indicação. Mas vamos trabalhar com esse conceito, que eu acho que academicamente ele ajuda aqui. Então, o bridge to transplant, o ideal é transplantar o paciente logo. Tá? Se já tem intenção de transplantar, coloque ele na fila e transplanta. Por quê? Porque a própria evolução do HeartMate 3, a gente
se já tem um long follow-up, então a gente já sabe que esses pacientes vivem bem e vivem por, 5 anos, o tempo que for, mas todas essas complicações, especialmente infecciosas, o paciente continua correndo esse risco. Então, o ideal é botar na fila. O destination therapy. Então, a gente sabe que pelo menos os primeiros 2 anos a sobrevida é igual ao transplante, mas a terapia definitiva para esse avançada continua sendo o transplante de coração. Perfeito. E, bom, pessoal, só voltando aqui, mostrar só os slides, para a gente encerrar dessa parte aqui. Boa. Então, tá, tem a referência aí para quem quiser depois acompanhar aí, tá? É do Jack, perdão, não é do Jack não, é esse daí. Esse daqui eu acho que eu não coloquei a referência, depois eu lanço para vocês aí, mas é basicamente o significado que o Jeff quis dizer é isso, né? Um ventrículo muito disfuncionante, uma insuficiência mitral muito desproporcional, uma fração de ejeção muito baixa, um ventrículo muito dilatado, o benefício já vai ser, passou do ponto, né? Já vai ser mais duvidoso, né? Apesar disso, eu ia deixar aqui eu tenho só... aqui, Zé. Opa, pode falar. Desculpa te interromper, tá? Só para, se a galera quiser procurar, eu tenho ele aqui, European Heart Journal, Boa. Cardiovascular Imaging, de 2019. Perfeito. Tá? Só botar lá, MITRA-FR versus COAPT. Lessons from 2 trials with diametrically opposite results. Salvou. Ele é bem bacana. Ele é curtinho, ele é fácil de ler, e ele é curtinho, ele é fácil de ler, e ele explica bem esse conceito de proporcionalidade, de qual que é a ideia de por que o COAPT e o MITRA-FR foram tão diferentes, o perfil do paciente do COAPT, que é o paciente que se beneficiou da clipagem percutânea. E tem outros que são muito bacanas, que descrevem ali onde seria o melhor lugar, se você pegar o A2P2, né, então o segundo folheto, o folheto pulmonar com o folheto, né, de face para pulmonar, com o folheto com face para aórtica, que é o A2P2, que é onde você teria anatomicamente o melhor lugar ali para você clipar, que na fotinha aqui dá para ver bem bonitinho ali que você colocou, e aí ele fica com 2 boquinhas simétricas, uma para cada lado, assim, né? Você clipa no meio e aí você tem o escapezinho para cada canto ali. Perfeito. E aqui eu só deixei, Jeff, para quem quiser ver o que tem disso na diretriz europeia, né, de insuficiência cardíaca, que obviamente que ele acaba na recomendação não entrando todos esses detalhes que a gente comentou, mas ele coloca ali para a gente considerar, né, nos pacientes que tenham, fechem esses critérios aí, a gente possa utilizar o MitraClip, né? Mas lembrar que às vezes, eventualmente, se é um paciente que não tem um risco cirúrgico tão aumentado, você talvez vá pensar em revascularizar esse paciente junto, né? Vai aproveitar para revascularizá-lo, eventualmente, talvez a gente possa fazer uma plastia, abordar de uma outra forma, não a percutânea também, caso já vá operar e o risco não for proibitivo. Mas lembrar que a gente tem essa possibilidade de fazer o MitraClip, né? O reparo percutâneo. Tem outros, né? Mas a gente vai ficar mais focado no MitraClip. Tem TriClip, tem outras, né? Outras marcas aí que estão por aí, né? Mas era isso que a gente queria comentar com vocês. Acho que desse caso, foram ensinamentos muito bons, né, Jeff? Que você relembrou a questão de tolerabilidade, trocar o beta-bloqueador, né? Um mais beta-seletivo. Uma coisa que a gente comentou já em outro podcast, às vezes também tomar as medicações em horários diferentes, né? O vasodilatador com o beta-bloqueador, eventualmente o paciente tolera um pouco melhor. Às vezes a gente reduz um pouco, né, o diurético quando vai introduzir um entresto, né, um sacubitril valsartana, porque deixar o tanque um pouquinho mais cheio, às vezes ele tolera um pouquinho mais a vasodilatação, fora o efeito de natriurese que o entresto pode ter, o sacubitril. Mas essas dicas são sempre boas aí antes da gente pensar em indicar alguma outra coisa a mais, né, dar um passo. Em vez isso não são condições, não são condutas excludentes, né? A decisão pela clipagem mitral você não faz hoje, vou fazer amanhã. Né? É um dispositivo caro, você vai discutir com o teu hemodinamicista, você vai no hospital, aqui no Messejana a gente tem que levar para a sessão para discutir, a gente não, né, tem que falar com o Breno, então não é uma coisa em paralelo, enquanto você está discutindo o caso do paciente, você vai tentando otimizar e vai vendo como é que ele responde. Daqui a pouco não precisa mais, você chega lá com o hemodinamicista e fala, olha, ele melhorou, vamos segurar um pouquinho, vamos manter a conduta na manga e daqui a um mês a gente conversa de novo. Não melhorou, tá bom, faz. Perfeito. Então, bora para o nosso segundo caso, então. Vou pedir aqui pro pessoal do estúdio jogar no GC. Jeff, é o seguinte, esse aqui é o seu Carlos, 62 anos, uma IC de etiologia não isquêmica, fração de 28%. O eletro tem um BRE de 160 milissegundos,
tá em classe funcional 3, apesar de terapia medicamentosa já otimizada aí. Esse daí tá com tudo no talo aí, como a gente fala. Então tá com esse aí tá com succinato de metoprolol 200mg dia, já tá com enalapril 20 de 12 em 12 também, tá com espironolactone e tá com inibidor de SGLT2. E tem essa questão aí de um eletro com um bloqueio de ramo um pouquinho mais pronunciado, bloqueio de ramo esquerdo. O que a gente poderia pensar nesse caso aí? Seria o caso a gente poder indicar uma terapia de ressincronização para ele, Jeff? Bom, o seu Carlos aí, ele é o paciente clássico da Padrão. indicação da ressincronização, né? É, o padrão. Então, isso é um conceito também que veio lá do... Então, vamos voltar, né? Voltar no tempo. A insuficiência cardíaca, originalmente, ou pelo menos na década de 60, 50, 60, era enxergada como basicamente uma situação de retenção hidrossalina, né? Você dava diurético, já se sabia que o digitálico, há mais de 200 anos, que ele tinha um efeito de alívio sintomático, então basicamente o que você dava era digitálico diurético. Quando chegou ali anos 60, 70, com a introdução do Swan-Ganz, se identificou que era uma condição que também estava associada com a alta resistência sistêmica, vasoconstrição e o débito cardíaco reduzido. E aí, se o débito cardíaco, ok, né, insuficiência cardíaca já tinha um nome, mas a vasoconstrição passou a se estudar drogas com efeito vasodilatador, hidralazina e nitrato foi a primeira, depois o inibidor da ECA, depois quando se comparou o inibidor da ECA com hidralazina e nitrato, o inibidor da ECA foi ainda melhor, reduziu mortalidade, hidralazina não reduziu, aí foram entender que não era só o efeito vasodilatador do inibidor da ECA, mas nesse mesmo período, ali anos 80, 90, a gente começou a ver que pacientes com insuficiência cardíaca, quanto pior a classe funcional, quanto mais doente o paciente, maior a ativação do sistema renina de angiotensina-aldosterona, e aí vieram os estudos com bloqueio do sistema renina-angiotensina e os estudos com beta-bloqueador. Beleza. A partir desse momento, se identificou o contexto neurohumoral da insuficiência cardíaca. Mas, ainda assim, e até hoje é assim, ainda existe o risco residual. E nunca se parou de estudar condições que pudessem reduzir a mortalidade na insuficiência cardíaca. E mais ou menos ali perto dos anos 90, começou a se observar, começou a se buscar marcadores prognósticos de insuficiência cardíaca, dali que vem o sódio baixo, classe funcional mais alta, o BNP estourado, enfim, vários marcadores, e um dos que já se destacou logo no começo, nas primeiras avaliações, tanto univariada quanto multivariada, era o alargamento do QRS. Para você ter uma ideia, isso é uma coisa que eu li recente até, uma coisa que eu não sabia, foi uma surpresa para mim. O QRS alargado, essa que eu vou largar aqui agora é pesada, ele tem um impacto prognóstico maior até do que o QT longo. A gente se borra de medo do QT longo aí, cara, mas o QRS, o bloqueio de ramo, o QRS maior que 150 milissegundos, ele tem um impacto prognóstico pior no paciente com insuficiência cardíaca, em termos de mortalidade, do que o QT longo. Até porque o QT longo, às vezes, a gente consegue corrigir, é algum remédio que a gente tira fora, depois o bloqueio de ramo, ele está ali, em geral, ele está ali para ficar. Como é que ele complica a insuficiência cardíaca? Então, se a gente vamos falar principalmente do bloqueio de ramo esquerdo, depois a gente fala dos outros, mas ele é o protótipo aí do bloqueio de ramo na insuficiência cardíaca. Você tem um ventrículo esquerdo superdilatado e isso gera uma dissincronia, ou seja, a despolarização elétrica do ventrículo direito acontece antes da despolarização completa do ventrículo esquerdo. Então você vai ter um ventrículo direito contraindo antes de um ventrículo, ou terminando de esvaziar o seu sangue antes do ventrículo esquerdo terminar de esvaziar o seu sangue. E isso gera uma disfunção contrátil. E progressivamente, a gente sabe lá da nosso Laplace, dilatação gera dilatação. Então, quanto mais disfuncionante o coração fica, porque vai progredindo. Então, as primeiras propostas foram assim: se a gente tivesse um jeito de sincronizar, de coordenar os dois ventrículos a contraírem ao mesmo tempo. Se a gente usar esse QRS largo, que a gente já sabe que ele é um marcador prognóstico, mas avaliar ele também como um fator de risco passível de intervenção. E aí se desenvolveu, então, o marcapasso biventricular em cima do marcapasso convencional. Isso aqui é uma coisa bacana, tá? Tem alguns estudos, mas eu acho que o que ficou mais famoso é um estudo chamado MOST, M-O-S-T, o MOST acho que é dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, talvez final da década de 90, que basicamente a proposta do estudo era avaliar em pacientes com indicação de marcapasso, por
BAV, por questões elétricas mesmo, nada a ver com insuficiência cardíaca. Se era melhor você colocar um DDD ou um VVI. E basicamente era sobre isso, mostrou que DDD era melhor, né, a programação. Mas quando eles foram avaliar especificamente nos pacientes que tinham insuficiência cardíaca, eles observaram que justamente aqueles pacientes que tinham um pace, aliás, não eram necessariamente pacientes com insuficiência cardíaca, mas foram avaliar nos pacientes que tinham um pacing, ou seja, que o marcapasso entrava mais do que 40% do tempo, ele gerava uma desincronia, e esses pacientes evoluíam com mais fibrilação atrial e com mais insuficiência cardíaca. Tá? Então, o racional é a mesma coisa da evolução da insuficiência cardíaca. Você tem um marcapasso ali, um dupla câmara, né, um atrial e ventricular, átrio direito e ventrículo direito, que é o marcapasso convencional, e esse marcapasso, se ele está entrando em mais de 40% do tempo, ele está estimulando o ventrículo direito antes do ventrículo esquerdo. E aí, o racional fisiopatológico é o mesmo, você vai ter uma dissincronia. Por isso que a gente vai ver, quando a gente fala, interpreta o elétrico, coloca lá ritmo de marcapasso, em geral, esse ritmo de marcapasso, aquele QRS gerado pelo marcapasso, é um QRS largão que tem um jeitão de bloqueio do ramo esquerdo. Beleza. Quando eles começaram a avaliar, então, você fazer como é que é a terapia de ressincronização? Você usa o marcapasso convencional, dupla câmara, átrio direito, ventrículo direito, mas você passa um terceiro eletrodo que vai por dentro do seio coronariano, você pega uma veia qualquer ali, você atravessa lá por trás do coração e você engata a ponta do eletrodo no epicárdio do ventrículo esquerdo. Dessa forma, você consegue sincronizar átrio para ventrículos e depois os dois ventrículos contraindo junto ao mesmo tempo. E aí você reduz o QRS. Vários estudos, então, avaliaram isso, inicialmente com pacientes com QRS maior que 150, depois alguns estudos avaliaram acima de 120. Na análise de subgrupo, os pacientes que mais se beneficiavam eram aqueles que tinham QRS maior que 150 e padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Sempre por muito tempo houve a dúvida, mas e o bloqueio de ramo direito? Especialmente aqui no Brasil, que a gente tem muito chagásico, São Paulo tem bastante, a gente tem alguns, Goiás, Brasília tem bastante. A gente sempre tinha essa dúvida, né? Será que o bloqueio de ramo direito, que é o padrão típico do Chagas, funciona também? Então sempre houve uma indicação mais baixa para o bloqueio de ramo direito, mas mais recentemente, em 2023, uma meta-análise pegou todos esses estudos, geralmente o bloqueio de ramo direito é a minoria, na maioria desses estudos, geralmente é bloqueio de ramo esquerdo, e aí eles mostraram que para o bloqueio de ramo esquerdo, você tem benefício acima de 129, 130 milissegundos, que já é o que a gente aplica na prática. Eu já vou falar do 120 ao 130, tá? Mas principalmente acima de 130. Com um benefício mais sustentado acima de 150 sempre, obviamente. Pacientes com distúrbio de condução ventricular, que não são nem bloqueio direito, nem bloqueio esquerdo, você vai ter um benefício ali já com 160, 150. Então, se o paciente tiver um QRS de 150, que não é um bloqueio de ramo esquerdo, é aquele que está indefinido, ele não fecha critérios, você pode indicar também 2A, mas tem indicação. O que essa meta-análise mostrou é que você só vai ter algum benefício no bloqueio de ramo direito quando o QRS tem mais de 200 e tantos milissegundos. Então, no final, o bloqueio de ramo direito, cada vez mais ele vai perdendo espaço nesse contexto da indicação. Então, a principal indicação que você vai ter, fração de ejeção menor que 35% e QRS maior do que 150 milissegundos, em padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Esse é o paciente indicação 1, evidência A. Preferencialmente também em ritmo 120, sinusal? 130. Idealmente ritmo sinusal. Fibrilação atrial é excluída da maioria desses estudos. Ótima pergunta. Fibrilação atrial é excluída da maioria desses estudos. Então, não é contraindicado você fazer na fibrilação atrial, mas não é um dispositivo barato. Então, eu vou dizer, para fazer no SUS um paciente em fibrilação atrial, você tem que ter um argumento muito forte para conseguir ter esse convencimento. A recomendação é que só vale a pena você ressincronizar um paciente de fibrilação atrial se você conseguir manter ali a ressincronização acima de 98%. Então, se você tiver um percentual de QRS bem capturados, estreitos, porque você está conseguindo despolarizar os dois ventrículos ao mesmo tempo, que não for ótima, você vai entrar no grupo chamados pacientes não respondedores, que é um grupo ali em torno de 1/3 mais ou menos dos pacientes, eles não respondem. Geralmente quem? Quem não tem
bloqueio de ramo esquerdo, quem não tem ritmo sinusal, quem não tem o QRS maior que 150 milissegundos. E aí, nesse conceito, tem duas coisas importantes. Então, só para a gente terminar a fibrilação atrial. Então, tem evidência nova, razoavelmente nova, estudo APAF, que avaliou você fazer a ablação do nó AV, e mesmo que o paciente tenha QRS estreito, você fazer a ablação do nó AV, então tá, tentou fazer a ablação do DFA. A ablação do DFA não funcionou. Mesmo que o paciente tenha QRS estreito, você pode fazer a ablação do nó AV e colocar um marcapasso direito e esquerdo. E aí você evitaria o problema da fibrilação atrial, de você não ter a sincronia atrioventricular. Uhum. Isso talvez uma discussão mais para, se a gente for falar de ablação da fibrilação atrial depois, é uma forma de você conseguir controlar a fibrilação atrial, porque, deixa eu voltar um pouquinho atrás nesse conceito. O primeiro estudo da PAF, ele avaliou justamente a ablação, é um estudo para fibrilação atrial, a ablação do nó AV e colocar só um marcapasso entrando o tempo todo no ventrículo direito. Como você tinha um pacing de praticamente 100%, né, porque o marcapasso que estava conduzindo ali o estímulo elétrico, esses pacientes faziam de sincronia e caíam nessa nossa discussão aqui agora, do bloqueio de ramo esquerdo. Aí é que veio o segundo estudo, a PAF, e o segundo estudo, a PAF, então, avaliou a ablação do nó AV, já enfiando direto o eletrodo no ventrículo direito e o outro, o epicárdico, para o ventrículo esquerdo, já ressincronizando esse paciente automaticamente. E aí ele mostrou benefício. Tá? Então, o ideal é não indicar em fibrilação atrial. Se for indicar em fibrilação atrial, de repente, discute com o teu centro fazer a ablação daquela fibrilação atrial primeiro, para daí depois sim discutir o ressincronizador atriobiventricular e, eventualmente, se isso não resolver, discutir mais para frente, se ele preencher critérios, a ablação do nó AV com o biventricular. Aí você não, né, o átrio não vai ter ali a parte da ablação. Com relação ao QRS que eu prometi falar de 120 a 130, isso é uma coisa muito bacana, porque isso diverge nas diretrizes, tá? Se você pegar a diretriz americana, eles colocam de 120 para frente. Se você pegar a nossa e a europeia, é de 130 para frente. Isso tem uma razão. Tem um estudo chamado ECHO-CRT, ECHO, ECHO, CRT de Cardiac Resynchronization Therapy. E esse estudo ele avaliou pacientes que iam colocar CDI, todos os pacientes iam colocar CDI, e tinham um QRS entre 120 e 130. Eles já iam colocar CDI. E eles foram randomizados para colocar o TRCD, né, o CDI atriobiventricular, ou só o CDI. E foi um estudo negativo, ele não reduziu o desfecho primário de morte e hospitalização, mas num dos desfechos secundários, que era morte por todas as causas, houve aumento de mortalidade no grupo que recebeu a sincronização. Então, um QRS de 120 a 130 aumentou a mortalidade. E aí os europeus, então, contraindicam você colocar uma ressincronização entre 120 e 130, mas geralmente os americanos eles têm um pouco de resistência em incluir nas suas diretrizes estudos que não são americanos, né? Então, esse estudo já tem aí uns 10 anos, talvez, e ele não entrou nas diretrizes americanas. Os americanos continuam colocando como 120. A nossa brasileira a gente coloca 130 igual aos europeus. Então, isso é uma coisa que vale discutir. Então 150, bloqueio esquerdo, fração 35%, 1A. Se é esquerdo, entre 130 e 149, cai para 2A. Ou, se é direito, acima de 150, 2A. Se é não esquerdo, abaixo de 150, se é um bloqueio de ramo direito, ou se é um distúrbio de condução que não preenche critério para nenhum dos dois, aí você acaba colocando ele com uma classificação mais baixa. 2B ou 2A, dependendo do cenário. Ô Jeff, e como que você vê duas coisas aí? Muitas vezes a gente acaba tendo pacientes que podem se encaixar no protótipo do MitraClip, que a gente já tinha comentado antes, né? Que tem uma insuficiência mitral funcional importante e persiste sintomático a despeito de terapia medicamentosa, mas também tem indicação do Resync, né? Eu até já comentei isso num outro podcast aqui. Geralmente a tendência nossa entre, digamos assim, escolher entre vamos tentar um Resync ou vamos tentar o MitraClip. A gente tende primeiro a fazer o Resync, ver se você ressincroniza, ver se você melhora a geometria, a cavidade do VE, e aí às vezes você já perdeu até a indicação da mitral. Essa é a primeira dúvida. E a segunda dúvida era como que você vê esse novo, assim,
já tem estudos em andamento, né? Mas dessa parte em relação à estimulação fisiológica, né? Sistema RIS, ramo esquerdo, pensando em IC versus TRC, né? Só para a gente encerrar esse último Perfeito. tópico de TRC. Duas perguntas muito boas e bem atuais, né? É exatamente isso que está sendo estudado no campo. Então, em primeiro lugar, a gente indica a ressincronização porque o corpo de evidência é maior, tem muito mais estudos historicamente, a gente já tem acompanhamento por muito mais tempo, o número amostrado de pacientes, meta-análise da ressincronização é muito maior do que da clipagem mitral, que é um negócio que vem também ganhando seu espaço, mas como eu disse, a clipagem mitral ela vem como uma opção no paciente que já está otimizado. E a otimização, ela passa pela ressincronização. Se você pegar, por exemplo, o fluxograma, pegar o nosso fluxograma da nossa diretriz de insuficiência cardíaca, você vai ver que a ressincronização está lá, né, naquela barra inferior ali, junto com ivabradina, digoxina, ressincronização, hidralazina, nitrato, ela está ali. O mitraclip não, porque é uma coisa mais recente e tal. A gente está inserindo na nossa rotina. E eu acho que a segunda questão é grana também. Então, existe uma hierarquia na ordem da indicação, existe uma questão de grana. E eu acho que a terceira questão você colocou muito bem. A gente tinha falado há pouco sobre como o VED é capaz de remodelar o coração, mas mais simples ainda. Eu fui longe no VED, mas a gente pode ir mais perto aqui da ressincronização. Você ressincroniza, ao ressincronizar o coração, de novo, Laplace, dilatação, gera dilatação, você pode alcançar algum grau de remodelamento, que não só a fração de ejeção do paciente melhore, como o próprio tamanho da cavidade melhore, e aquela regurgitação que é funcional, e ela tem algum componente da dilatação, embora o COAPT mostrou que é mais o paciente que tenha uma doença valvar mesmo, acompanhando a dilatação, mas você sempre vai ter algum componente da dilatação ajudando a agravar aquela regurgitação. E a própria ressincronização pode fazer com que o paciente saia dos critérios de indicação lá do 40, 50, 60, 70, né, que eu comentei, os critérios para clipagem de mitral. Então, acho que é uma questão de evidência científica, corpo da evidência científica, grana e às vezes você não vai precisar mais da clipagem. A outra pergunta que você fez foi do RIS e né, ramo esquerdo agora. A gente tem porque no fim a ideia é tentar reduzir o QRS, né? E a gente consegue também reduzir o QRS. Mas é porque é fisiológico, né? O próprio nome diz, é fisiológico. Então, o grande problema é que, assim, geralmente a lesão, o que gera o bloqueio de ramo esquerdo, é justamente a dilatação da cavidade. Então, o problema do ramo esquerdo, ele está no ramo esquerdo. Geralmente é uma região mais distal do que o que a gente consegue alcançar quando vai estimular o RIS. Então, a taxa de respondedores do estímulo do sistema de RIS, que ele é mais proximal ali, né? Você tem o AV, e daí você tem o RIS, e aí os ramos se separam. Você vai fazer o estímulo nessa região mais proximal, você acaba não conseguindo ter a mesma taxa de sucesso, porque o que causou o atraso, o bloqueio de ramo, é mais na região do ramo. E aí você tem a outra forma, que você usa um tipo de um eletrodo parafuso, que você invade o septo, você fura o septo, e aí sim você vai direto no ramo esquerdo e estimula ele. A gente não tem nenhum grande estudo publicado, é mais a questão de que fisiologicamente faz muito sentido você ir direto, sem precisar, faz sentido você estimular endocardicamente, não sei se existe esse termo, mas você estimular por dentro do endocárdio, do que você dar toda essa volta e estimular o epicárdio. Vamos lembrar que o eletrodo esquerdo, ele vai de novo, seio coronariano, passa pelo sistema venoso, engata na parede epicárdica do ventrículo esquerdo e, na verdade, você está estimulando músculo. Aqui, no estímulo fisiológico, você está estimulando fisiologicamente o sistema de condução, seja mais proximal, que é o RIS por Purkinje, seja mais baixo, já direto no ramo esquerdo. Então, faz sentido, mas eu acredito que a gente ainda está passando pela curva de aprendizado, dos estudos, tem uma questão de custo, mas para mim é muito lógico. Eu acho que é lógico e eu consigo enxergar isso como se tornando a regra no futuro. Grandes centros nos Estados Unidos já têm adotado essa rotina.
de fazer direto, apesar de não ter nenhum grande ensaio clínico comparando o biventricular, né, o átrio biventricular, versus o estímulo do sistema de condução. Perfeito. Acho que essa vai ser a tendência também do futuro. E, bom, Jeff, é o seguinte, cara, a gente ainda vai falar ainda nesse episódio sobre deficiência de ferro, como, quando, né, repor. E a gente ainda vai falar sobre a ablação de FA ainda na segunda parte aí, mas isso vai ser só para os nossos alunos do curso de consultório, do nosso curso de atualização, em que o Jeff também dá as suas aulas também, é um professor do curso de Tech também, e a gente vai acabar guardando essa cereja do bolo aí, que é uma coisa que também está super em alta, tema super quente, mas para quem é aluno do curso. Se você ainda não é aluno do nosso curso, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, dá seu like, o like é de graça, senta o dedo no like. Clica para se inscrever se você não está inscrito no canal, toca no sininho para receber a notificação. A gente fica por aqui. Jeff, obrigado aí pela participação. E para quem é aluno do curso de consultório, nosso curso de atualização, a gente vai continuar direto esse assunto aí, esse bate-papo. Obrigadão, Jeff. Valeu pelo papo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima semana. Valeu e aquele abraço.